Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Vamos falar hoje com o Dr. Gabriel Rangel. Ele é intensivista pela Unidade Federal do Paraná. Ele é coordenador das UTIs da Santa Rita. Ele também é preceptor e também chefe da residência de terapia intensiva do Hospital Santa Rita, Hospital Evangélico de Vila Velha e cofundador MD Ensino, que está quebrando tudo aí, mostrando para todo mundo como é que aprende prática médica na arte. Como é que é, Gabriel? Gabarito, Tudo bem? hein? Que gabarito, O cara é hein? um monstro, não tem condição. Cara, a gente agradece muito o convite, né, Vitinho? A presença, Ter aceitado né? a gente aí. Com certeza. E agora, bicho, o pau quebra. Sedação, como é que é, Vitinho? É isso aí, sedação no paciente crítico. Rapaz. Será que a gente seda demais? E aí, Gabriel, como é que estamos? Tudo bem? Tô muita vontade, feliz pra caramba de estar com vocês. Dois amigos aí, Vitinho já de longa data, Pietrão mais recente, mas... Campo de futebol, né? Pô, Pô, a gente rapaz. joga direitinho, hein? Olha, lá a rapaz. gente dava aula, Deve ter pô. quebrado o cara várias vezes, né, Nada, Vitinho? nada. Rapaz. Agora que Só quero no futebolzinho tranquilo. Felicidade de Bom, estar aqui. então vamos lá, Pietrinho. Que tema então hoje? Como é que a gente começa a falar sobre o tema, Pietro? Rapaz, a gente vai começar falando sobre o que significa a sedação no paciente crítico. Sedação, sedar, e aí? É enxumbar todo mundo? Gabriel, dá essa apanhada inicial pra gente. Legal, excelente para começar. Acho que o tema sedação no paciente crítico já deixa exatamente amplo como eu imaginava que a gente fosse conversar mesmo, porque apesar de ser intensivista, o currículo aí tá todo focado em terapia intensiva, sedação para muitos é algo muito da terapia intensiva, mas o correto mesmo, acho que a forma legal de aprender é entender a sedação no paciente crítico. Até porque o paciente crítico está muito mais além da terapia intensiva, né? Das paredes da terapia intensiva. Então, o tema é exatamente não direcionado à UTI proposital, acredito, porque Com certeza. a gente vai olhar a sedação no paciente na emergência, no paciente na internação, que está guardando vaga. Acho que não sei se a gente chega até lá aqui, mas até mesmo no paciente no pós-operatório imediato, nessa transição para a UTI. Bem, no apanhado geral, acho que a gente vai conversar muito aqui ao longo do tempo aqui sobre não sedar. Na verdade, acho que o conceito que eu quero trocar essa ideia com vocês aqui é muito sobre como indicar a sedação correta, quando a gente vai realmente agregar valor para o paciente no ponto de vista de sedação, algumas armadilhas, principalmente dos últimos anos aí sobre o Covid. E um dos equívocos que eu acho hoje é as pessoas usam a sedação como um esteio, aí, um apoio para evitar a coragem de, cara, vou tirar essa sedação, vou avaliar esse paciente, vou estubar esse doente, vou avançar no cuidado desse paciente. Eu acho que é isso que a gente precisa conversar um pouco hoje mais aqui. Eu acho que entrou muito em xeque a sedação, mas assim, disparado o nosso paciente Covid, né? E é até um viés, né? Que a gente viu que o paciente com Covid, ele tem uma SARA viral ali, às vezes uma co-infecção bacteriana, e ele demora para melhorar. Então muita gente veio, né, Gabriel, para terapia intensiva durante a pandemia. A gente precisou expandir nossas UTIs, a gente precisou de uma mão de obra de terapia intensiva de muito mais gente trabalhando com isso. E eu acho que muita gente veio com esse viés. O que você acha disso, Gabriel? De ficar com um paciente sedado por muito tempo? O que você tem a falar sobre isso? Não, e um adendo é o seguinte, aquele cara que dá plantão na emergência, que antes um fentanilmidazolam era o que ele precisava para transferir o paciente, já não dava mais certo. Exato. Entendeu? E aí, assim, na emergência, ele tinha que quebrar a cabeça, porque o cara não ventilava. Legal. E aí, Gabriel, o que você tem pra gente? Cara, vários conceitos aí, assim. Primeiro, sem sombra de dúvidas, que eu acho que os últimos 2 anos fizeram muito mal no quesito sedação. Olhando para uma ótica. Por outra, na verdade, ele nos permitiu aprender muito sobre sedação, difundir muito as drogas. Sim. Drogas que antes eram caras. Eu me lembro, assim, na época de residência, assim, eu ia usar um Precedex, ou eu ia usar ketamina, isso era bem delicado. Remifentanil era, exatamente. Remifentanil era só num hospital particular lá de Curitiba. Então, a gente, hoje, depois isso se difundiu, né, na época da pandemia e permitiu que a gente tivesse contato com essas drogas. Então, do lado bom, esse é o lado bom das coisas durante a pandemia em relação à sedação. Mas teve um prejuízo que, na minha opinião, ele é impactante, assim. Você falou muito bem, Vitor, a gente
pessoas entraram no mundo da terapia intensiva, no mundo da emergência, na verdade, no mundo da medicina, já olhando para um conceito de mais é mais, assim, né? E era completamente oposto do que a medicina caminhava em passos largos aí nos últimos anos. Eu preciso tirar a sedação, eu preciso tirar soro, eu preciso tirar as coisas. E quando você pega todo mundo que está entrando num modelo em que a sedação fazia parte, até porque a gente não conhecia a doença, só fazendo um pequeno resumo aqui do Covid, é uma doença muito longa. A gente vai discutir mais à frente, acredito eu, mas raro hoje as situações que você vai querer deixar o paciente sedado mais de 72 horas. E o Covid era quase que obrigatório isso, porque você tinha um paciente que tinha uma doença de dias aí e estava ativo, né? E então, isso gerou realmente uma condição contaminante, vamos dizer assim. Perfeito. E eu acho que é muito importante a gente conversar hoje sobre isso, porque o Covid, graças a Deus, está diminuindo, está se tornando algo muito, muito simples. Até assim, endêmico também. Endêmico. Né? As UTIs estão vazias com relação ao Covid, graças a Deus. E a gente precisa voltar a não sedar os outros. A gente precisa voltar parar com isso, a entender onde eu vou indicar certinho, como eu vou indicar, como eu vou fazer. Porque se a gente continuar com esse conceito adquirido do Covid, a gente vai voltar 20 anos, 15 anos de medicina aí para trás. Pra trás, né? Mas não é de muito assim, né, Gabriel? Dá pra ver que nos últimos, acho que nos 5 ou 6 anos atrás, a gente veio aprendendo a sedar, né? É impressionante como é que é pouco tempo, né? Porque assim, eu não sei como é que era nos 10 anos atrás, que a gente era, né? Assim, a gente via um paciente entubado por muito tempo, a traqueostomia era algo comum, né? E agora a gente tem pegado mão disso. Como é que isso vem evoluindo? Legal. Eu acho que a evolução, ela é multifatorial. Existe uma evolução de sustentabilidade, vamos dizer assim, de entender que isso faz mal e isso custa muito caro, isso que eu digo sedar. Mas eu acho que também vem, se você parar pra pensar, Pedro, assim, nos últimos 10 anos a gente tem uma revolução digital, né? Assim, ó, eu gosto muito de acreditar nisso, assim. Hoje você tem podcast, você tem Instagram que informa com qualidade alta. Sim. Com vanguarda científica sobre aquilo. E de fácil acesso, né? De fácil acesso. Isso é de agora, 2, 3, 4 anos. Mas você vai para 5, 6, 7 anos, é a hora que você começa a ter talvez até um pouco mais antes, mas você começa a ter mais facilidade de acesso a revistas, você sai daquele cenário de que só grandes instituições acadêmicas que tinham acesso a revista. E aí quando você começa a olhar as publicações e as pessoas buscando através desse prisma de menos é mais, de por que eu preciso deixar dessa forma, a gente avança para um cenário de que eu preciso tirar as coisas porque fazer coisas demais faz mal. E aí a sedação é, sem sombra de dúvidas, a sedação ela é antinatural, né? Assim, não é algo para ser feito. Aquilo ali foi inventado para um procedimento cirúrgico e a terapia intensiva trouxe ele para um patamar de tempo maior, para um espectro de tempo maior, mas que a gente precisa entender que esse espectro de tempo é maior do que a cirurgia, mas não pode ser contínuo, né? Exato. Então a gente fala ali que a gente estava até conversando outro dia sobre 3 grandes indicações de sedação. Legal. Que indicações precisas são essas, Gabriel? Fala pra gente. Eu gosto de entender sedação exatamente com esses 3, número mágico, 3. De uma maneira geral, é óbvio que vão ter aqui individualidades, é óbvio que a gente vai... Mas de uma maneira geral, só existem 3 indicações de sedar um paciente hoje dentro da terapia intensiva e da emergência. Sim. Praticamente, vamos colocar citando as 3. Paciente neurocrítico, paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo, ou seja, SARA, enfim, com uma injúria pulmonar grave, e eu destaco grave aqui, não estou nem falando de sedação em paciente com SARA moderada, leve. Muito interessante a gente alongar um pouco nesse segundo tópico aqui. Trabalho recente de uns 3 anos, eu esqueci o nome dele aqui agora, que é o trabalho que é a continuação do trabalho do cisatracúrio de 2011, se eu não me engano, que ele mostrou que o cisatracúrio por 48 horas mudava a mortalidade nos pacientes com SARA, leve, moderada e grave. E aí, eles refizeram a publicação, praticamente aí, 8 anos depois, analisando mais ou menos o mesmo protocolo. E eles mostraram que mais ou menos do mesmo jeito, eles não mudavam a mortalidade de fazer esse cisatracúrio nesse contexto.
E aí são várias análises que podem ser feitas sobre isso, análise de viés e tudo mais, mas uma análise interessante é que existe uma diferença entre os dois grupos, e essa diferença era significativa em estatística no ponto de vista de randomização. Qual que era essa diferença? Vamos colocar assim, o grupo novo, dos pacientes novos, eles eram expostos a menor tempo de sedação. Então, olha que interessante, você bloqueava lá atrás e salvava, entre aspas, um pouco mais, vamos colocar dessa forma, mas quando você tirou sedação usando a mesma dose, ou diminuiu a sedação, menos dose de sedação, mais guiada, mais direcionada, você mudou a mortalidade. Onde eu quero dizer com isso? Que mesmo nos pacientes com SARA leve a moderada, se você controla bem a ventilação, a gente não tem obrigatoriedade de sedar esse doente. Mas, excelente. Voltando nos 3 tópicos, neurocrítico, SARA, e aí um choque hemodinâmico grave, principalmente, e vocês tiveram um podcast recente maravilhoso sobre isso, principalmente se você reduz, na intenção de reduzir consumo, né, VO2. Então, se você olhar hoje, eu gosto de falar isso quando a gente dá aula sobre sedação e tal, eu aposto baixo que 60%, 50% dos pacientes que estão sedados dentro das UTIs e da sala vermelha não estão dentro dessas 3 indicações. Perfeitamente. Em algum momento eles já deveriam ter saído, porque essas 3 ou se resolveram ou já está alongando, e eles não se concentram dentro desses 3. Então, ou seja, a gente ceda muito mais do que deveria. E o pior, desses 50% que não deveriam estar sedados, quantos desses estão mal sedados? Perfeito. Até vamos puxar um link para aquela questão. Aquele paciente, então, tô lá na emergência, tá brigando com o ventilador. É só... Aí vai lá, mete a mão na sedação e aí é assim que eu resolvo? É só isso que eu devo fazer? Quem tem que dar pra quem, né? Que esse negócio de brigando com o ventilador? É só sedar? Resolveu? Eu posso ser sincerão aqui? Com certeza, tá em casa. Você sabe que quando alguém fala comigo que o paciente tá brigando com o ventilador, a minha vontade é esfolar. Brigar com ele. Se o seu residente fala isso com você, o que você fala com ele? Nem sei se eu podia falar essa palavra. Pode ficar à vontade. Mas, cara, dá vontade de brigar com o residente cascudo, ou qualquer cascudo. Porque eu fico imaginando um ser inanimado brigando com um paciente que tá sedado. É sensacional essa imagem, né? Mas ela vai nesse tom de brincadeira, mas ela é muito conceitual. Porque Sim. quando você fala brigando com o ventilador, na minha opinião, você está excluindo dessa matemática você, o médico, o cara assistente. Você tá olhando só. Verdade. Existe um paciente que tá aqui, sei lá, brigando, incomodado com o ventilador, e o ventilador quer fazer de um jeito que... E você? Cadê você nessa conta? Onde que você entra nessa conta? Assim, que cara, deixa eu entender o que o paciente quer. E a gente tá falando de assincronia, sincronia, a gente vai falar de um monte de outros tópicos, mas o que o paciente quer? Como que eu ajustei, ou enfim, alguém ajustou esse ventilador, e como que eu vou adaptar esse cenário para que esse desconforto, esse descompasso entre ventilador e paciente acabe? E aqui, não sei, acho que já até alongando aqui, esticando, e aqui vai sobre ajuste de ventilação, a sincronia. Então eu olho o que esse cara quer, o paciente, o que eu estou entregando, que está ajustado. Eu olho o que esse paciente quer além do ventilador. Muitas vezes, esse brigando tá porque o cara tá com bexigoma, às vezes porque o cara tá amarrado, porque o cara tá desconfortável com o frio que tá fazendo. Principalmente porque ninguém foi ali explicar para ele o que tá acontecendo. Para pra pensar, o cara saiu de casa por eu falei desses três critérios aqui, porque ele caiu, a última memória dele aí, tava bem no chuveiro, caí. Daí, de repente, ele acorda com um tubo num lugar que ele não entende, não faz a menor ideia. Com frio desgramado. Coisa fundamental, sede. Sede é 97% das queixas de paciente em ventilação mecânica, quando eles são extubados. O que você mais se incomodava, ele fala que é sede. Não, e olha que legal, é sede, não é dor. É hábito intestinal, não é dor. Então, o tubo em si não dói. O que dói é ficar amarrado, né? Preso na mesma posição, isso dói pra caramba. Mas a gente faz analgesia por causa do tubo, não porque o cara tá amarrado, né? Na nossa cabeça. Então, não existe briga do paciente com o ventilador, respondendo de forma objetiva. Existe um monte de situações, e a gente citou algumas aqui, a sincronia, que é o ajuste entre os dois, temperatura, ambiente, família, sede, contenção. É natural que os pacientes
em despertar, eles estejam contidos, né? Então, chegar logo assim que o paciente acorda, identificar isso, conversar. E aqui é importante lembrar que a conversa não pode ser uma vez só, que é outro erro muito comum que eu percebo. Muitas vezes as pessoas, elas vão lá, falam com o paciente e voltam. O paciente não entendeu. Pô, o cara tá acordando, o cara tá... cheio de sedativo na corrente sanguínea. Na cabeça com fentanil. Enorme. Exato, então ele absorve. Flutuando. E aí uma coisa que eu sempre tento, para finalizar esse tópico, mas uma coisa que eu sempre tento passar, pelo menos existe uma sincronia, existe um desconforto que é completamente esperado e natural do cara que está acordando. Então, assim, quando você se propõe a desligar a sedação, além de tudo isso que a gente comentou, é importante entender que em algum momento vai ficar sincrônico e você não consegue fazer nada. Em algum momento ele vai ficar um pouco confuso. O que você pode fazer é ficar do lado dele, pôr a mão nele, falar, calma, eu tô aqui contigo. Eventualmente deixar a família, muitas vezes deixar a família. É importante nesse caso. Mas vai acontecer. Não se desespere com isso. Faz parte da perda da sedação ali, da recuperação. E o mais interessante, muitas vezes o que a gente tá brigando, né? O cara tá brigando, tá brigando com o ventilador, é tudo que a gente queria. Exato. O paciente tá melhorando do choque. Retornando consciência. Exato. O cara neurocrítico. O cérebro dele voltando a funcionar. Então, acabando assim, o baixo Então, esse é o momento que você tá lá. Quem sabe não é esse momento de tirar o tubo. Exato. Aí você faz o quê? O cara tá brigando. Pronto, voltou. Passa o plantão. Fiz o bolos, O plantão vai ficar tranquilo. Exato. Passou o plantão. Ele brigou muito com o ventilador essa noite. Eu voltei a sedação inteira. Cara, acho que a gente tem que tem que avançar. Que a gente tava conversando, a gente tem que avançar e por isso que eu gosto de falar, porque brigar com o ventilador, pra mim, parece uma coisa boa, mas ela é muito conceitual. Assim, você tá tirando você da responsabilidade, tá colocando a culpa no ventilador ou no... Lembrar que o ventilador é um computador que obedece às minhas ordens como médico assistente, né? Como eu disse no começo, é um ser inanimado, né? Como é que ele bate alguém, né? Exatamente. Não, e um detalhe é o seguinte, a sedação, você voltar a sedação por um brigar ventilador, é um bola de neve, porque vai aumentar a abstinência depois. Vai ficar mais confuso, mais agitado. Exato. Isso vai ser só um bola de neve. Só pegando um gancho, se me permite, isso é outro conceito muito legal, assim, que tem que ser explorado. Ok, vai ter momentos que você vai ter que voltar, fazer um bolo, você vai voltar a sedação, a gente vai discutir sobre isso. Mas não necessariamente, e é uma coisa que eu vejo muito pouca gente fazer, não necessariamente você vai... vamos colocar aqui, 25 ml de midazolam, 10 ml de fentanil, não vou colocar em micrograma a hora não, mas dentro dessa dose, e aí você desligou a sedação, o cara volta, faz 20 ml de midazolam de novo. Puxa, a gente vai falar um pouco sobre sedativos daqui a pouco, mas acredito eu, mas midazolam tem uma vida longa, tem uma outra coisa, uma impregnação diferente, entendendo a farmacodinâmica. Talvez você o cara tá muito ruim, acordou muito agitado, talvez não precisa necessariamente voltar o midazolam que estava ali, fazer o bolo de midazolam. Entrando de novo em trabalho, vai. É importante. Tem um trabalho que saiu agora, também não é muito longo, depois se quiser até compartilhar com vocês, compartilhar na rede social. Perfeito. Lá. A gente que mostrou que o sequencial midazolam propofol, ele é melhor em termos de sobrevida e morbidade e mais custo-efetivo do que só midazolam. Perfeito. E é tão igual quanto só propofol. Mas olha que legal, a gente tem muito midazolam, às vezes o propofol é mais caro e tudo mais, tem muita instituição que tem dificuldade em ter. E às vezes se você faz um tempo de midazolam e um tempo final de propofol, você tem muito mais facilidade para acordar, para voltar, de manejar e se despertar. Então, só um conceito também legal ok, às vezes o paciente acorda muito difícil, tem um monte de problema, você tá com a UTI caótica, não consegue dar tanta atenção, e você vai fazer um bolos, até vai voltar a sedação, mas olha para onde você tá andando, talvez não precise voltar para aquilo que você estava fazendo. Talvez você faz uma dose de morfina. Perfeito. Coisa minha, particularmente, eu gosto muito de uma dose de morfina nesse momento de despertar, quando tá agitando, uma dose de morfina um pouquinho mais carregada, mas ao invés de voltar a fazer o midazolam ou mesmo o fentanil que estava sendo feito, sabe? Então acho que esse é um conceito legal. Vou mudar, vou fazer bolos, ok? Mas não precisa ser a mesma coisa. Perfeito. E vou até puxar mais um tópico aqui interessante. Você falou da morfina e tudo. A gente tem uma péssima uma cultura que a gente entubou o paciente, liga o fentanil em bomba. Liga o opioide lá, pronto, vai ter dor, então já vou ligar profilaticamente aqui e já liga o fentanil. Legal. E aí, o que você acha? Faz uma análise crítica dessa analgesia. Todo paciente precisa desse fentanil em bomba, eu vou tirar isso daí, eu posso fazer analgesia com analgésicos menos potentes, que geram menos abstinência, faz uma análise crítica. Morfina em bolos de horário, exato, fracionado, intermitente, isso aí. Cara, assim,
sensacional esse caminho, tópico. Porque ele é um pouco até... Você tem alguns paradigmas que você tem que quebrar aqui. Primeiro é isso, todo mundo acha que... Sabe por que esse paradigma é importante? Eu vou voltar um pouquinho na resposta. Porque a gente vem dentro da ciência ao longo dos anos falando muito de... Antes era pseudo-analgesia, agora a gente está fazendo analgosedação. Isso. Ou seja, vem a analgesia na frente, né? E isso é claro, tá tudo certo, não tem ninguém que propondo nada diferente disso. Agora, em algum momento, em uma grande massa de instituições, médicos, enfim... A analgesia talvez ficou com um tamanho maior até do que ela mesmo deveria ter. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você entuba alguém, a primeira pergunta você tem que saber assim, o que esse cara vai sentir de dor? A imobilidade causa dor? Causa dor. Então, a imobilidade te indica fazer uma analgosedação. Porque você vai ficar parado, porque aquilo ali, por mais que você vai mudar decúbito para lesão e tudo mais, mas aquilo vai te gerar... Às vezes a dobra do lençol, cara. Exato. Incomodando. Exato. Você dobra do lençol, imagina, cara. Você tá 24 horas com dobra. Rapaz. Cara, mas é ótimo essa bola que você levantou. Mas aí pra dobra do lençol, você acha que a gente precisa de 20 ml por hora de fentanil? Excelente. Ou desdobrar o lençol. Ou desdobrar o lençol. Ou mesmo, já doeu já. Agora eu vou fazer uma analgesia. Imagina você fazer 20 ml hora de fentanil pra isso. Então, assim, eu sou um completo advogado e tem literatura que não cansa mais. De que primeiro a gente precisa, em qualquer sedação, em qualquer analgosedação, identificar qual é o trigger de dor. O cara chegou numa laparotomia gigante, num transplante de fígado, puxa, o negócio vai doer pra caramba. Tecidual gigante. Exato. O cara politraumatizado, foi atropelado por um ônibus, fratura lado. É óbvio, a gente precisa de fentanil e talvez seja pouco. Agora, o cara chegou num paciente com choque hemodinâmico por uma sepse urinária. O cara é um neurocrítico por um AVC isquêmico. Você precisa deixar doses escalonáveis de fentanil? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. E aí, respondendo a pergunta sobre a morfina, inclusive morfina enteral. Você tem um trato gastrointestinal funcionante, a dieta está indo legal, não tem problema absolutamente nenhum, dentro desse conceito de analgosedação, você usar droga enteral para analgesia. Então, eu coloco muito assim... Preciso fazer analgesia? Ok, preciso. Então, mas qual o nível de analgesia? Qual o nível de dor que aquele paciente está sujeito, né? E a partir daí a gente vai colocando, desde o fentanil, algumas drogas adjuvantes que têm efeito duplo aí, para Precedex, mesmo clonidina, própria ketamina, morfina endovenosa contínua, morfina endovenosa regular, dose de bolos, que é super eficiente, morfina enteral, metadona, tramadol, endovenoso, tramadol enteral. Acho que esse é um caminho, mas que ele não tem que ser descalonável. Ele é um leque para você e você vai falar, cara, para este paciente, eu escolho esse aqui. Para este paciente, eu escolho de pirona. Sim. Entende? E vou, eventualmente, acessar a dor dele. Então, é importante porque a analgosedação trouxe um conceito de vamos fazer muita analgesia. E aí a gente entra, não posso deixar de falar isso, num erro que é, para mim, um dos piores, que é promover sedação através do analgésico. Porque aí você está fazendo um efeito colateral da droga. Usando ela como Você está usando ela com outro objetivo, um efeito colateral. E aí a gente vai entrar em abstinência, a gente vai entrar em um monte de outros problemas que muitas vezes a gente não correlaciona isso, mas é por causa disso. Sim. Então, aí você está... Eu gosto de dizer isso também, assim. Quando você está querendo que alguém seja sedado por fentanil, você está querendo um efeito colateral. É mais ou menos coisa que você quiser que alguém com vancomicina tenha síndrome vermelho. Perfeito. Então, isso exatamente. entra num conceito... E o que a gente pode falar também interessante, até eu vi você falando já uma análise crítica sobre isso, quando a gente seda demais, é conforto para quem que a gente quer ter? Para o paciente ou para a equipe? Isso é excelente a gente fazer uma análise crítica sobre isso. Muito conceitual mesmo, porque esse é um outro equívoco muito comum também. É natural do ser humano, vamos dizer assim, a gente querer ter um ambiente mais confortável. E não é diferente do nosso trabalho. Sim. E muitas vezes um paciente pulando da cama, se acordando, trazendo ventilador apitando. Ventilador apitando, você e a equipe tem que acessar aquilo dali, isso é desconfortável. Sim. Mas é um desconforto que a gente está ali para trabalhar em cima dele. Então,
eu gosto de falar que boa parte das vezes que alguém fala pra mim, cedei porque o paciente estava desconfortável. Quem realmente O desconforto era mais dele do que ou da equipe, muitas vezes. E é claro, como a gente disse, às vezes tem um ambiente caótico que você precisa fazer aquilo, mas de uma maneira geral, o desconforto ele é muito mais nosso do que do paciente. paciente, sim. Eu gosto de dizer também o seguinte, assim, o mais desconfortável para o paciente é ficar entubado, sedado, por 10 dias na UTI com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso é desconfortável pra caramba. Agora acordar, ficar incomodado ali um pouco, você for lá fazer toda a parte de humanização, o carinho, e voltar o cara, e estubar o cara, e voltar o cara pra família dele, isso tem nada desconfortável. Isso é maravilhoso, né? Isso é o nosso objetivo, na verdade, né? Exato. Tem um detalhe, é o seguinte, a gente sabe que muitas vezes a gente não vai escolher estubar o paciente à noite, a não ser que, por exemplo, pós-operatório, algo, né, que sai da sedação de uma anestesia, etc. Mas o paciente, por exemplo, chocado, tá em melhora, o paciente começou a acordar meia-noite. Não vou estubar esse cara meia-noite, até porque muitas vezes não tem fisioterapia à noite, não tem aquele Sua suporte. equipe tá reduzida, né? Tá no horário de descanso. Mas aí você fica, não vou estubar, mas aí eu não posso gerando... sedar, eu quero estubar esse cara de manhã cedo. Gabriel, e aí? Esse cara tá em TRE, assim, essa sedação mais, assim, o que eu posso fazer? Tá em suporte lá, parâmetros mínimos, tranquilo. Sensacional. Assim, é uma pauta que eu vou dizer para vocês que, assim, como coordenador de UTI, a gente já teve alguns conflitos de equipe, inclusive conflitos nossos, por conta disso. Por quê? Primeiro que, assim, existe um ambiente, que vocês falaram muito bem, que é diferente. De madrugada, meia-noite, 2 horas, 1 hora da manhã, 11 horas que seja, você tem redução de equipe. Uma UTI nas 8 horas da manhã tem o plantonista, tem o rotina, tem a equipe assistente que muitas vezes está na UTI, tem a fisioterapia, tem o coordenador da fisioterapia. Os técnicos todos ali. Exatamente. Ninguém está no horário de descanso nem nada. Então você tem muito mais mão de obra para fazer aquilo. Porém, em contrapartida, você tem uma equipe reduzida, mas você tem um paciente que você se pergunta, poxa, ele se beneficiaria de eu estubar ele agora. Mas aí, assim, é um campo de discussão. Aqui, tá? Lados, as pessoas podem questionar aí o que eu vou dizer. Eu gosto sempre de, primeira coisa, olhar para o ambiente, para o cenário. Então, olha, eu tô com uma equipe reduzida, mas eu, Gabriel, vou ficar aqui, vou cuidar desse paciente o tempo inteiro, porque meus outros pacientes estão tranquilos. Estão bem tranquilos. Eu tenho um técnico de enfermagem, uma enfermeira que super power aqui, super entende do ambiente todo, vamos estubá-lo. É um paciente que tem critérios bem seguros de estubação, acho que não dá para ser nesse momento aquele limítrofe, mas ele é bem seguro, então eu vou promover a estubação e vou cuidar. Diferente de um cenário que, por exemplo, tudo bem, o paciente ele tá muito bom, ele é um paciente até seguro, mas eu tenho um ambiente meio caótico ali naquele momento, então eu tenho uma equipe reduzida, a gente conversou, e aí junto a isso, eu tenho um paciente grave para chegar, eu tenho um paciente que está grave, um outro paciente que está grave, então eu não vou conseguir dar a minha atenção máxima para esse paciente, a minha equipe não vai conseguir dar a atenção máxima a esse paciente, talvez seja mais seguro eu levar para aquele ambiente da manhã em que a gente tem toda essa equipe maior, todo esse ambiente maior. E aí, fazendo um gancho no começo da conversa nossa, talvez o que seja interessante é olhar para a sedação e fazer assim, será que eu preciso do midazolam e fentanil? Será que, tudo bem, eu não vou estubar ele agora, mas talvez um Precedex, talvez eu vou tirar tudo e vou deixar a morfina de horário aqui numa dose um pouquinho mais cheia, mas eu estou tirando fentanil para morfina. Talvez eu vou deixar um Propofol, que é uma droga de alta, meia vida muito curta e que eu vou usar para uma dose baixa, então mesmo naqueles cenários de custo, vai ser muito mais custo efetivo estubar esse cara na manhã cedinho, porque eu desliguei o Propofol e 10 minutos depois ele está pronto para ser estubado. Então, cabe mesmo assim uma análise da sedação, entende? Olha que legal. Cabe porque você vai falar, bem, eu não posso, meu ambiente está ruim, não tá legal. Mas eu preciso fazer exatamente a minha receitinha de bolo, voltar meu midazolam e fentanil? Acho que não. Acho que cabe fazer essa análise. Se o seu plano é estubado daqui a 6, 7 horas, isso com certeza não vai influenciar de forma negativa o paciente, porque primeiro, você parou para pensar no que é melhor para ele. Você individualizou a situação, as variáveis que você tinha em domínio ali. Exatamente. Pois é. Aí esse paciente, às 8 da manhã, acabou que você fez um bolozinho de midazolam, meia-noite, relaxou. Aí 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, esse cara não só despertou, tá totalmente agitado.
esse cara tá em programação de TRE. Pra onde é que a gente vai? Volta a sedação, esse cara tá totalmente agitado, desconfortável, tá às vezes até sendo uma pessoa que pode estar até infringindo um pouco a segurança do ambiente. Legal. E a gente tem de manejo de agitação desse paciente que a gente pode ajudar. De uma maneira geral, assim, construir um fluxograma mental, assim, a gente desligou a sedação e o paciente começou a agitar. É um conceito importante aqui já, tá? Antes de chegar nesse ponto. Primeiro, desligar a sedação. Mais recente, vamos dizer assim, de maneira mais vanguardista, esse conceito de despertar diário, diminui metade da dose da sedação, isso não tende a ser algo... Isso já está mais moderno, vamos dizer assim. A ideia hoje, o conceito mais novo, mas não é novo, né? Mais atual, olha, eu tenho um paciente com sedação X, e eu vou tirar aquela sedação X e vou avaliar. Em vez de fazer uma redução ao longo do tempo, você vai fazer uma introdução ao longo do tempo. Uma reintrodução ao longo do tempo. Então, ou seja, antigamente como é que fazia? Antigamente, nem tem muito tempo, tem muita gente que faz isso ainda e não vou dizer que está errado. Não dá para falar isso ainda, mas é assim, olha, eu tenho um midazolam, eu vou diminuir metade da dose, o paciente agitou, eu volto para cá e tudo mais. Não, a gente vai fazer o contrário agora, a gente desliga a sedação. E o paciente começa a agitar, que é o cenário que você acabou de dizer. E aí, nesse agitar novo dele, primeira coisa, eu preciso olhar para o ambiente. Eu, pelo menos, acredito que esse é o primeiro ponto. Principalmente se eu tiver tempo para isso. Sim. Se eu tiver com mais tranquilidade, melhor ainda. Ou eu chego na minha equipe e falo, olha, vamos lá olhar o ambiente. O cara tá com dor, vamos explicar de novo, vamos desconter o cara, trazer a família e pedir para ela poder ir ficar orientando. Vamos ver se ele tá com sede, molhar o lábio, por aí vai, toda aquela coisa que a gente já trouxe. Cara, o ambiente tá legal, ou eu não consigo, ele tá tão agitado que eu não consigo nem equalizar muito o ambiente. Bolos de analgesia. Pode ter variâncias nisso que eu tô falando, mas bolos de analgesia, uma morfina, 10 miligramas, ou uma morfina na dose que você achar mais correta ali. Eventualmente, um bolos de alguma droga, preferencialmente não hipnótica, por exemplo, Aldol ou algo do tipo, faz uma dose e avalia. Se esse paciente daí, ele se acalmou, porque muitas vezes o problema é que ele perdeu tanto a biodisponibilidade da droga, caiu de uma maneira e ele acordou muito confuso. Sim. E aí você faz uma droga um pouco mais intermediária, uma droga que traz mais conforto e ambientalização a ele, que é a hora que você consegue mostrar para ele o ambiente. Entende? Quando você faz esse repique de sedação, a intenção não é sedar ele de novo, esse primeiro, assim, esse cara que tá agitado, você ainda não fez nada. A intenção é deixar ele tranquilo e calmo para que ele entenda o ambiente. Tá mas aqui tá mais um ponto de melhoria, assim, que a gente faz e sai do leito. Verdade. A gente faz e ele ficou calmo de novo. Difícil, na hora que aquilo passar, vai voltar de novo. Você tem que aproveitar esse momento para poder ajudar ele a sair da água, assim, ajudar ele a... Calma aí, vem cá que eu vou te ajudar. Você tá no UTI e tal. Nesse tempo você chama a família, vem cá me ajudar e por aí vai. Perfeito. Acho que essa agitação, ele é muito comum, Pietro, vai acontecer, tá? E acho que é um tópico legal faz uma coisa mais no meio do caminho e ajuda ele a acordar, sabe? Mais do que voltar ele a dormir, fazer ele voltar a dormir. Perfeito. E a gente fez essa análise crítica toda de sedação, né? E vamos abrir então um novo tópico aqui agora, sobre sedar demais. Qual o problema de sedar demais? Quais os malefícios que isso pode trazer para o meu paciente? O que isso pode levar de piora na minha evolução natural ali? Eu diria que você tem uns 2 ou 3 benefícios e uns 300 malefícios de sedar demais. Por isso que hoje, sedar, do ponto de vista de valor para o paciente, qualidade da sua assistência, até mesmo sobre custo, ele é uma pauta que a gente precisa discutir absolutamente todo dia, o tempo inteiro. Porque não é só sobre o paciente na ventilação. Quando você seda demais, você tá... Primeiro, se eu só responder dessa forma, já resolve tudo. Você aumenta a mortalidade. Se você ceda errado, você aumenta a mortalidade. Já estaria suficiente para começo de conversa. Mas se você quiser abrir um pouquinho esse leque, por que você aumenta a mortalidade? Principalmente porque você, com isso, não estuba o paciente, não tira ele da ventilação mecânica. Não estubando, não tirando, você aumenta a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica, consequentemente, aumenta o risco de mortalidade, aumenta o risco da exposição a germes multiresistentes. Então, assim, às vezes o paciente sai daquela PAV, sai da UTI, mas por conta que ele ficou um pouco mais sedado, polineuropata, ele foi para a enfermaria, na enfermaria ele
tentou levantar e caiu. A reabilitação dele A reabilitação é muito mais prolongada. Perda de massa magra. Exato. Ele fez uma telectasia e por isso ele volta para UTI de novo. Então, às vezes a gente... Às vezes não. Diria que quase sempre a gente não faz uma conexão direta, mas esses 2 dias a mais de sedação que você deixou, pode ser que daqui a 6 meses o cara volte por causa daqueles 2 dias a mais que você deixou de sedação na UTI. Então, PAV, infecção e todo esse... É um caminho. Polineuropatia do paciente crítico. Então, você não vai mobilizar o doente. Hoje, não mobilizar o doente é uma má prática em UTI. Então, se você está com sedação que te impossibilita de mobilizar, você está no caminho errado. Úlcera, lesão por pressão. Isso é terrível. É terrível. Se a gente quiser entrar para um campo mais holístico, a angústia da família. Sim. A família não vê o paciente voltar, não vê ele se comunicar e tudo mais. Aumenta demais a incidência de delírio e todo o risco associado a isso. E tem uma coisa que é interessante, que muita gente não fala, que é aumento de demanda de trabalho da equipe. Você deixou ele sedado porque ele é... você lembra aquela conversa antes que a gente falou ali, né? Ele fica mais sedado porque é mais conforto para a equipe. Uhum. Mas o paciente continua com uma alta demanda. Ele está ventilado, ele está com bomba, ele está com tudo. Então, se você não tira a sedação, você... Na verdade, você está deixando mais confortável agora, mas está mantendo, você está perpetuando aquele trabalho para a equipe. Então, como eu disse, são 300... Daí para fazer mais 2 horas de podcast só falando sobre problemas que a sedação traz. Em excesso traz. Deixa eu perguntar um negócio, um detalhe. Então, tem nosso paciente lá crítico, rebaixamento de consciência, ou então... Exato. Aí, assim, é um paciente que... fui lá, entubei, sequência rápida, quero sedar. Tem a escala de Richmond, né? A escala de RAS. Existe um RAS ideal para esse cara? Eu gosto de dizer que o RAS ideal é aquele que precisa estubar. Ok, com certeza. Conceitualmente é maravilhoso essa afirmação. Porque, do contrário... Se fica fundo demais, deixa o raso demais. Então, por que para mim o RAS ideal é aquele que precisa estubar? Porque, do contrário, a gente está falando de sedação como um tratamento. Quando você pensa em neurocrítico, em SARA grave, em choque hemodinâmico com consumo alto, você está querendo sedar terapeuticamente. A sedação faz parte da terapia aqui. Perfeito. E aí, se a sedação faz parte da terapia, isso também é controverso que eu vou dizer, o RAS talvez seja ali -4, -5. Você quer um RAS profundo, terapêutico ali. Terapêutico. Você quer que o cara diminua o metabolismo cerebral, você não pode deixar ele com RAS -2. Agitado, acordado, interagindo. Você quer que o cara diminua o drive ventilatório, toda a questão de injúria associada a Voltrauma e tudo mais. Você quer o cara bem entregue. Então você quer o -4, -5. Se o cara tá chocado e você não consegue equilibrar DO2, VO2, você quer equilibrar isso, você precisa do cara com o metabolismo apagado. Então, para mim, existem 2 RAS ideal. O que ele quer para estubar. Então, assim, é 0, pode ser +1, -1, enfim. Viu, o cara interagiu, conversou e tal, vou estubar. E o RAS de sedação, -4, -5, porque você quer, de fato, uma redução do metabolismo. Então, eu não fico muito assim, indicar, vamos deixar ele no RAS menos assim, menos... Não, porque para mim é bem... Como a sedação ela é bem conceitual, assim, ela... Então o RAS, são esses 2 para mim, assim. A escala de sedação minha que eu sigo 880. É 880. Exatamente. A gente possa fazer essa escala, né, de sedação 880. Acho que também é total qualidade de UTI isso, né? Com certeza, qualidade essencial da equipe. Mas você me permite um negócio, assim, entrar antes das vezes... Você está em casa. Cara, eu acho que a gente tem que levar, porque eu quero levar para emergência, assim, não só a UTI. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso com uma total qualidade da emergência, cara. Porque hoje a gente tem... Bem, o Covid deu uma aumentada nos leitos de UTI, mas todo mundo aqui trabalha e trabalhou em emergência. A gente sabe que a gente fica o paciente lá 24, 48 horas. E qual que é uma prática habitual de emergência? O cara tá entubado, vou deixar ele 40... Até sair a vaga da UTI, chumbada vai sedação. Só que a gente esquece que este momento, este ponto ali, ele influencia completamente a cadeia, a jornada do paciente, né? Total. E eu diria até que influencia a jornada do Sistema Único de Saúde, sistema de saúde que seja. Porque você não se preocupou em tirar a sedação, não se preocupou em fazer tudo que a gente está conversando aqui. E aí o que acontece? Não tem a vaga do cara, a emergência fica cheia, a emergência começa a ficar cheia e o ambiente começa a ficar pior. Caótico, mais caótico. E aí você ceda mais todo mundo dessa emergência, todo mundo, tá um caos. E aí você piora o resultado de todo mundo. Então, eu acho que esse é legal. Eu fiquei muito feliz de vir falar num podcast com vocês de emergência. E por isso que no começo é do paciente crítico, não é do paciente de UTI. Por isso que nós colocamos no episódio do paciente crítico. Legal, é sensacional. Isso porque
a gente tem que parar de achar que a sedação, a retirada da sedação e até mesmo a extubação, e aí por aí vai, é um problema do cara da UTI, sabe? Não é. Perfeito. O paciente, ele é um problema de quem tá cuidando dele naquele momento. Perfeito. E a gente tem que olhar para ele. E o mais interessante é que muitas vezes tá na emergência e é aquele choque com a realidade. Puf, abriu aquela porta, chegou a pessoa desacordada sem nenhum acompanhante. Exato. Você fala, tá desacordado, vou proteger a via aérea, vou entubar, leio sedação e em síntese. Você não sabe nem o que aconteceu. Exato. Você nem consegue nem Às vezes acessar o cara tá rebaixado com a carbonarcose porque ele hipoventilou, era só CO2, você deixa ficar sem sedação, ele lavou. E às vezes pode ser, pode ter sido um AVC, Exato. seja o que for. Você não vai ler déficit, não vai ler. Então, assim, é complicado. Mas então... a gente tá piorando o déficit, tá fazendo edema, tá piorando a hipertensão da craniana, você não tá vendo, cara. E aí e é isso que você falou também é sensacional, porque aí o cara às vezes é um DPOC, ele realmente precisava de entubar, porque ele rebaixou com a carbonarcose severa. Mas, cara, você ventilou. Não tinha máscara de venícia, não conseguiu fazer porque ele tava rebaixado, realmente. Ventilou, o cara você reverteu a causa. 4 horas depois você estuba o cara. Exatamente. Só que você não faz isso. Aí você deixa o paciente sedado 48 horas até sair a vaga da UTI. Aí quando ele chega na UTI, eu não consigo fazer mais isso. Porque ele já tá com abstinência, porque ele já perdeu capacidade muscular, porque é um DPOC que tem um diafragma todo consumido de musculatura. Aí ele fez uma PAV. Aí pronto, a cadeia de eventos. Aí olha só, era um cara que você tirava em 4 horas. Exato. Olha a cadeia que aconteceu. Tá recirculando aquela sedação 2 dias, quando chega, já tá aquele caos instalado, né? Exatamente. Beleza, então vamos já puxar mais um tópico aqui interessante. Tá, comentamos sobre essas indicações e agora? Eu vou ter que sedar. E aí, como é que eu faço essa escolha? Existem drogas melhores do que outras. Sabe agora que a maleta tem um monte de ampola. E aí? Falou, doutor, vamos sedar. E aí? O que tem aqui, ó? Fentanil, parece uns 30 tipos de fentanil. Exatamente. E aí? Como é que a gente vai sedar? Que coisa que a gente tem que avaliar? Que parâmetros a gente precisa avaliar? Como a gente começa esse processo? Cara, na verdade, vou até, para responder isso, eu vou falar um pouquinho de neurociência aqui, assim. Perfeito. Eu gosto muito, e a neurociência, na verdade, explica pra gente que a maioria das tomadas de decisões, elas são realizadas dentro de um funil de tomada de decisão. Você pode ter dentro desse funil mais ou menos camadas. Quando você tem muita camada, você torna a decisão muito especializada, muitas vezes muito demorada, e não significa que ela é mais assertiva. Quando você coloca pouca camada dentro desse funil, você corre o risco de tomar também uma decisão errada por uma análise não contextualizada correta. Então, saber o número de camadas para tomar decisão também é importante. Falando sobre sedação, eu gosto de colocar esse funil em 4 camadas. A primeira delas fala sobre sobre nós, sobre o médico que está cuidando, que é o conhecimento. Não adianta nada eu fazer uma droga que eu não sei a farmacodinâmica dela, que eu não sei o tempo de meia-vida, que eu não sei os efeitos colaterais, que eu não sei como que vai se comportar naquele paciente. Então, é muito melhor você fazer uma droga... Isso que eu vou falar é polêmico, mas vai. É muito melhor você fazer uma droga ruim do que você fazer uma droga que você não sabe. Mas Gabriel, então eu vou estudar. Tudo bem, mas talvez naquela hora você não vai conseguir estudar. Exato. Então faz o que você sabe. Agora, busca saber tudo. Exatamente. Ou Perfeito, mais, tudo excelente. não, mas saber muito. Tudo ninguém vai saber Exato. nunca. Mas busque saber o máximo, mais. Então, a primeira camada do funil, a gente coloca conhecimento. Então, a gente coloca conhecimento, eu vou ver quais as drogas que eu conheço. Mas eu sei bastante droga. Eu já estudei muito, sei bastante droga. Então, você vai para a segunda parte do funil, que eu costumo dizer que é a parte do protocolo, do guideline. Então, assim, o que o paciente precisa? Qual que é o meu objetivo, na verdade? Então, primeiro conhecimento, segundo objetivo. Objetivo significa, é um paciente neurocrítico. Eu estou com um monitor de pique, o paciente está com um politrauma, eu vou deixar ele 48 horas sedado, porque o trauma foi grande. Então, isso vai influenciar na minha tomada de decisão de qual droga. É um paciente que fez o DPOC, uma carbonarcose, eu quero fazer isso uma sedação ultra rápida, deixar pouco tempo aqui de sedação. Talvez eu não precise. É um paciente que chegou do centro cirúrgico, agitado, a gente estava conversando agora, eu vou fazer uma sedação. Então, qual o objetivo? É fundamental. Esse é um outro equívoco muito, muito comum, assim, é uma oportunidade de melhoria, vamos dizer assim, que eu vejo, que as pessoas não olharem para o objetivo delas. É simplesmente midazolam e fentanil para todo mundo, e mesmo as pessoas que conhecem, tá? O conhecimento é a base, é a parte mais ampla do funil. Beleza, eu conheço tudo, mas eu venho para cá e muitas vezes as pessoas param aqui e fazem a mesma coisa, mesmo conhecendo um monte de droga. Terceiro do funil, terceira camada do funil, fala que é o paciente, é a individualização. Então, se eu tenho conhecimento de todas as drogas, eu
olhei, entendi qual que é o meu protocolo para aquele determinado objetivo, mas tá dentro desse determinado objetivo, como é que o meu paciente entra dentro desse protocolo? E aqui é legal, porque a gente precisa fazer isso. É muito comum a gente fazer protocolo, a gente olha protocolo, massificando o protocolo, mas, cara, eu acho interessante o protocolo, mas eu gosto sempre de pensar que eu preciso pegar o protocolo e aí eu olho o meu paciente. E onde que esse paciente encaixa dentro desse protocolo? E aí sedação é a mesma coisa, esse paciente vai entrar aqui em algum momento desse protocolo. E aí é o que? Esse paciente é um paciente asmático, ele faz muito broncoespasmo, então a gente sabe que tem drogas que podem ser mais broncodilatadores, é um paciente que está chocado, está instável, ou que ele estava desidratado, com uma diarreia, e talvez na hora que eu mantiver sedação isso vai custar. Então, é um paciente que tem muita dor, será que eu não consigo associar drogas e tudo mais? Então, se eu chego até aqui nesse funil e ainda sobra uma ou duas opções, então, conhecimento eu falo de mim, objetivo eu falo do protocolo, da literatura, paciente eu falo do paciente, da individualização. Eu vou para o que eu chamo de instituição. Aí eu olho para o custo. E é importante olhar. A gente já vai conversar sobre... A gente já conversou sobre isso algumas vezes. É fundamental olhar para o custo, olhar para o valor, olhar para custo-efetividade. Você precisa ser sustentável. Sim. A nossa medicina, da nossa geração, e principalmente as gerações que estão aí se ascendendo, ela precisa ser uma geração que olha para custo. Não dá para a gente dissociar isso mais. E aí, se eu chego em duas drogas, olha que legal. E na minha opinião, explorando um pouquinho o conceito de custo-efetividade, é basicamente isso. O custo, muitas vezes as pessoas querem discutir o custo aqui no alto do funil, e não é. Não é. E aí, quando coloca aqui, fica uma polêmica danada. Você está fazendo isso só porque não é. Você veio para o funil, conhecimento, protocolo, paciente, e você olha para o custo e fala, bem, eu tenho duas drogas aqui que são iguais, porque elas cabem para todo esse funil. Bem, aí eu vou... É óbvio que eu vou usar a que é mais custo-efetiva. Ou que tem menos custo para a instituição. E aí, no final, você chega na sua droga ali, entre aspas, perfeito, que não significa que você tem que reavaliar daqui a pouco qual droga que você vai usar. Mas não é... Eu não estou dando aqui um protocolo, faz fentanil, faz midazolam, faz não sei o quê. Eu acho que isso não é o caminho. Sim. Acho que o caminho é você tentar ampliar sua entrada do funil, seu conhecimento, entender as situações, aquelas três, ou eventualmente uma outra que você tem, qual o objetivo que você quer. Olha para o paciente, olha para o custo, e aí você vai estar num caminho, pelo menos, muito mais assertivo, um caminho que você dificilmente vai errar nesse caminho. Pois é. Excelente. E aí que a gente vai para os alunos, né, Vitor? Assim, a importância de você não só ler sobre a medicação, a droga e tal, mas, cara, você vê o efeito, fazer, tá lá do lado do paciente, ver o tempo de meia-vida, como é que o paciente acorda, porque não adianta nada, você leu, aí, pô, tá hora não tem uma aula, tá, não vou dar um migué, não vou ficar no hospital, não adianta. Exato. Então, né, essa é importante de estar beira-leito, é assim que aprende. Medicina se aprende dentro do hospital, né? Sim. Não tem como fugir disso. Exato. E entre as drogas, Gabriel, existe algumas drogas em que mostram ali superioridade entre umas, entre sedação e outra? Midazolam é melhor que propofol é melhor que ketamina? Tem algum estudo que me permite, randomizou alguma coisa que me fala assim, ó, esse sedativo é o melhor? É lógico que tem o funil da decisão e a gente tem que individualizar. Sim. Mas de uma forma geral, existe alguma... essa aqui tem menos efeito colateral, essa daqui vai ser melhor para esse paciente aqui. Existe alguma recomendação em relação a isso? Legal. Dentro do funil mesmo, você encaixa isso, né? Você tem conhecimento de todas as drogas, você tem conhecimento de outras drogas, você vai ver qual que é a melhor dentro do protocolo. E aí, quando você vem pro protocolo, você vem pra literatura. E, né, o objetivo. E aí, Vitinho, assim... vai depender muito de contexto. Mas para não ficar em cima do muro e trazer um pouco de ciência aqui, né, do ponto de vista... para não ficar no muro... hoje, a gente sabe que drogas benzodiazepínicas são drogas... que tendem a ter um desfecho pior, principalmente por conta justamente da farmacodinâmica dela, do tempo de meia-vida longo, da deposição, drogas que depositam muito tecido adiposo. A população do mundo, brasileira, americana, principalmente, é uma população com uma tendência à obesidade. Então, o benzodiazepínico é uma droga que você não deveria escolher, apesar de hoje, se a gente parar a pensar... É o que mais tem. Que a gente mais usa. Principalmente uma questão de custo, uma questão de conhecimento, mais massificado. Talvez até cultural, né? Cultural, acho que sim. Acho que sim. Eu acho que eu diria que cultural até pro gestor, tá? Sim, sim. Tem até apelido Fenta e Mida. É apelido, cara. É até apelido. Nossa, eu vou como é descontraído agora, eu vou falar. Eu fico puto pra caramba. Ai, meu Deus, não posso falar. Pode. Fico bravo pra caramba. Quando as pessoas vêm,
Fiz um... Como é que é? Eu nem sei. Ketapropo. Eu também. Ketodex, é verdade. Coloca tudo num pacote. Você fala, cara, você já falou pra mim, você já começou errado, porque você... Colocou tudo no mesmo pacote, você tem que manejar as duas drogas diferentes. Se existisse uma droga Ketodex, ela seria produzida pela indústria farmacêutica. Exato. Ia vir diluído, ia vir prontinho pra você com aqueles efeitos. Não significa dizer que você não vai usar ketamina e PCDEX, sei lá que seja. Então, benzodiazepínico, mas voltando para o tema, para a pergunta, benzodiazepínico de maneira geral, assim, é uma droga que deve ser máximo evitada. A gente sabe que tem dificuldades financeiras, a gente sabe que tem cultura e tudo mais, mas se você puder evitar, é melhor. Tem inúmeros trabalhos mostrando benefício comparado a outras drogas, em especial Propofol, com benzodiazepínicos, aí, midazolam, que seja. Então, Propofol, de uma maneira geral, é uma boa droga de escolha, assim, para pensar como uma droga de primeira escolha. Cabe falar aqui que síndrome da infusão contínua do Propofol é a coisa mais rara que você vai ver na terapia intensiva, na emergência adulta. Talvez na pediatria isso não seja tão verdade, mas assim, nunca chega com uma desculpa de não fiz Propofol por causa da síndrome da infusão contínua do Propofol. Nunca chega essa desculpa. Até porque isso é para paciente que fica usando por um tempo prolongado. Exato. A gente tá falando do podcast inteiro aqui para tirar. Então, não cabe mais esse argumento. Exato. Talvez coubesse há anos atrás. Hoje a gente tem o Precedex, e o Precedex barateou muito. A Precedex porque é difícil falar. É difícil, porque a gente fala Precedex. Desmedetomitina. Dexmedetomitina. Então, que é uma droga que era cara, que ela tem um efeito super legal, um efeito equilibrado entre analgesia e sedação. Ela não faz depressão ventilatória, ela é uma sedação do paciente mais acordado. Então, é uma droga que a gente tem que explorar mais. E hoje, falo isso com certeza, assim, ela tá mais barata no mercado, inclusive que o próprio midazolam, dependendo de onde você compra. Excelente. Então, é uma droga que tem que ser trazida cada vez mais à nossa prática clínica. Ketamina tem emergido aí, principalmente por conta do Covid, tem um efeito de analgesia muito bacana, muito potente, pode ser bastante equilibrado junto. E é uma coisa que eu queria também destacar, que é sempre tentar fazer alguns adjuvantes, principalmente de oral. Então, você usar quetiapina, fazer uma morfina que seja via oral, ambiental. Mas, assim, respondendo do ponto de vista científico, o midazolam tente evitar, Propofol junto com o Precedex ali, primeira escolha. Precedex tem algumas nuances, tem que pegar um pouquinho de mão para usar, porque você não pode fazer bolos, porque o cara tem alguns efeitos colaterais. Às vezes a dose para chegar na sedação ela é muito alta e o cara existe no meio do caminho. Exato. Ketamina, se for no nível mais hard, talvez a gente comece a utilizar mais. E, bem, acho que esse é um bom caminho. É um bom caminho, com certeza. A gente aprendeu muito a começar a usar orais quando no Covid faltou venoso, né? Que é verdade. Eu vou falar um negócio que vai parecer que eu sou até... Mas eu falo muito de sedação oral há um tempão pra trás, assim, sabe? E aí quando isso começou, assim, o Covid, eu falei, cara, que legal, que pelo menos acho que as pessoas vão ver que isso não é um problema. Que isso dá pra fazer e é muito mais custo-efetivo, muito menos invasivo e tão eficaz quanto, principalmente... tem um trabalho que fala que usar antialérgico é o hidroxizine. O hidroxizine como sedação interal. Cara. E ele mostra que não teve diferença entre os grupos de desfecho. Que legal. Sedação oral com hidroxizine. Remédio que você compra filho na farmácia. Que legal. Não, eu acho que o medo inicial era o tempo de meia-vida, né? Pela passagem hepática, etc. Demorar muito. Legal. Quantas vezes a gente vê midazolam 3, 4, 5 dias, o cara já tirou, renal crônico. Exato. Tá lá chumbado. Complicado, né? Exato. Excelente. Hoje, se eu pudesse dar assim, uma orientação, até na pergunta anterior, se puder evitar, pelo menos no idoso, obeso, indo com disfunção renal, barra hepática, midazolam, tenta começar por aí. Assim, até para convencer o gestor que não é tão caro. Perfeito. Entende? Assim, tenta começar por aí. Pelo menos essa população muito idoso, obeso e com disfunções aí renais, hepáticas, se puder evitar, já é um bom tamanho. Maravilha. A gente vai encaminhando pro final aqui agora, né? Então vamos lá, falamos bastante sobre drogas, falamos bastante sobre análise crítica, principalmente, que era principalmente o objetivo que a gente queria trazer aqui no podcast, de sedar menos quando a gente... Então, nosso paciente vem em melhora progressiva, que aqui no Milencast a gente vai fazendo isso, né? A gente vai chegando, o paciente chega, ele vai ficando grave e no final a gente melhora ele e pergunta o que a gente vai fazendo.
paciente vai passando pelas fases aqui durante o podcast. E aí, nosso paciente tá melhorando. A gente viu que ele foi melhorando essa habilidade hemodinâmica, tá bonitinho, tá sequinho, balanço hídrico, tranquilo, pronto ali pra gente... O cara despertou, agitou, você sedou de novo. Você sedou de boa, mas ele já sedou bem agora, tá acordando tranquilo. Confortável. Legal. E aí, Gabriel, como é que eu vou manejar essa retirada de sedação? É aquela questão que a gente já até começou a falar. Eu vou tirar tudo de uma vez, eu vou tirando aos poucos, eu vou tirar e depois vou voltar metade da dose. Tiro como é que a gente vai... Tiro quem primeiro? Como é que a gente vai fazer esse desmame da sedação? Meu paciente tá com bloqueador pós-Covid, bloqueador, tá com tudo. fentamida. Um monte de coisa. Vai lá. Ó, assim, primeiro, vamos começar por quem eu tiro primeiro. De uma maneira geral, você vai sempre buscar... Tá igual o Big Brother, né? Quem você bota no paredão? Primeiro, paredão? Quem vai no paredão? Paredão primeiro vai, em geral, o hipnótico, o sedativo. O midazolam, o propofol, que seja, porque é a droga que faz mais mal. Só que isso é importante ser dito. É que faz mais mal, mas não é que mais faz abstinência. Então, o opioide, o fentanil em dose alta, principalmente ou dose contínua, ele faz uma associação de abstinência muito rápida. Então, se eu tô menos de 72 horas, eu fico muito tranquilo em tirar essa analgesia junto com a sedação em paralelo. Mas, primeiro, assim, a primeira bomba que eu desligo, desligo do hipnótico. Perfeito. Então, essa é a primeira bomba que eu desligo. Até porque a gente está considerando que o nosso fentanil, a gente já conversou sobre isso, ele não está fazendo sedação. Exato. Ele está fazendo analgesia. Então não tem problema nenhum eu desligar primeiro e até dar um tempinho para sentir, de forma transicional, vamos dizer assim, com aquele fentanil, com aquele opioide. Tira primeiro, e aí eu tiro. Negócio de diminuir. Eu só, de novo trazendo para a questão do ambiente, eu só diminuo as coisas, vou devagarzinho, quando o ambiente não me permite. Ou seja, tô com muito paciente grave, tô com a UTI lotada, talvez no Covid isso era um grande problema, pós-operatório para chegar, enfim. Um monte de admissão, SAMU ligando, trazendo. Aí talvez eu diminua um pouco, mas assim, de olho. Mas o ideal é tira o hipnótico de maneira abrupta. De novo, é uma formatação, é uma linha que eu sigo, tem muita evidência disso. Se alguém tiver alguma opinião diferente, um pouco pode tá tudo certo. Perfeito. Daí começa a tirar o opioide. O fentanil, enfim, a analgesia. Lembrando que o ideal é lá no começo a gente pensar se a gente precisava daquele fentanil. Daquela dose, daquilo tudo. Mas de uma maneira geral, primeiro hipnótico, depois a analgesia. E aí a analgesia, se for fentanil, eu também tiro ela de uma vez. Lembrando também da minha vida, e daí você tem que pensar ainda que 1 a 2 horas no máximo, eu tenho que ver se o paciente não está com dor, e talvez aí já pensar em uma morfina e reduzir, e aí essa morfina de maneira regular, enfim, ou até mesmo, melhor ainda, tramadol, melhor ainda dipirona, ou melhor ainda acessar a dor e ver se ele está sem dor e pronto. Mas seguindo uma linha, seguindo a linha que você comentou, o paciente está acordando, vou tirar agora, eu desliguei meu midazolam, eu faço rotina, né? Sim. Então muitas vezes eu chego, o paciente é admitido, eu nem vi que o paciente tem. Se ele não tem, obviamente as três, e eu consigo olhar isso pelo ventilador, sim, pelas bombas e até mesmo pela faixa na cabeça, sim, né? Que o cara tá. Eu já desligo nem dedinho nervoso, ele já sai, tá certo. Gabriel, acho que a gente deu um apanhado muito bom em relação à analgosedação. Nossa. Indicação de bloqueador neuromuscular. Só pra eu acho que fechar, então, a curiosidade que muita gente... talvez hoje em dia vai ser muito mais raro nesse cenário de Covid diminuindo de usar na emergência. Mas esse cara precisa saber que existem essas indicações para um dia só pra gente finalizar isso aí. Primeiro que na intubação, obviamente, tem a sequência rápida. Vocês já conversaram sobre isso aqui no outro podcast e eu acho que tá bem determinado. Como uma medida de adjuvância na sedação, bem diretamente, apenas para o paciente com SARA grave, em que você não está conseguindo atingir suas metas nem que não está conseguindo atingir suas metas. SARA grave, nas primeiras 48 horas, ainda a literatura indica o bloqueador muscular nesse cenário.
Basicamente isso. SARA grave, vou bloquear para fazer uma ventilação protetora, uma ventilação ultraprotetora, eventualmente vou bloquear. E aí é importante também, porque na emergência, começa na emergência. Então a SARA, intubação, e a gente está falando de proteger esse pulmão, essa é a hora de melhor proteção, de maior proteção que você precisa. Esse momento agudo, que o paciente ainda tá, o pulmão está muito inflamado, está com uma injúria muito grave. Então até mesmo lá na emergência, já da emergência, bloqueador muscular, basicamente para SARA grave. Basicamente para SARA grave que, como eu disse durante a conversa, já tem alguma evidência até que para SARA grave teria sua dificuldade. Teria sua contraindicação. Não é nem contraindicação, tá caindo um pouco a indicação. E nunca, jamais, se não foi sua pergunta, mas eu vou responder, nunca, jamais, porque o paciente está brigando com o ventilador. Até porque seria uma covardia, né, cara? Você tá vendo uma briga, você bloqueia alguém, né? Sacanagem, né? Mata Léo na hora. O cara que ele tá culpado. Não é assim. Eventualmente, é claro que a gente tá falando de uma maneira na beira do leito, algumas coisas acontecem. Então, assim, às vezes você tem um paciente pós-intubação que você faz um broncoespasmo severo e você não consegue ventilar e você precisa bloquear e aquilo vai te ajudar. Mas a gente tá falando de bloqueador como sedação, entre aspas, mas uma dose contínua por dias ou horas. Basicamente, SARA grave. Excelente. E tem intermitente? Bomba de fusão contínua? Sensacional. Eu, particularmente, gosto muito do intermitente. Advogo o intermitente, olhando para meia-vida, olhando para aquela questão do conhecimento, ver como é que interage. Olhando o meu paciente, que às vezes a metabolismo dele é mais rápido, mas eu gosto demais do intermitente. De uma maneira geral, você agrega menos morbidade para o paciente, porque você não está errando na dose. Porque você está fazendo um negócio bem guiado, usando dentro até da posologia quase que de bula, vamos dizer assim. E principalmente você poupa muito o uso da droga. Você usa muito menos droga quando você faz infusão intermitente, porque aí você consegue acertar a dose ideal. Sim. A gente está falando de um cenário que a gente não tem equipamento suficiente para poder avaliar isso, mas só na avaliação clínica, né? Então, de uma maneira geral, sempre, se possível, intermitente primeiro. Aí não consegui, precisei fazer muita dose, daí você coloca em função contínua. Exceção ali. Eu, pra fechar, qual que é aquela sua dica máxima pra esse cara que tá na emergência, entubou o paciente e agora falou assim, ó, daria tudo pra ouvir Gabriel falar aqui agora. Aquela mensagem final pra levar pra tudo casa. Pra saber o que esse cara sabe. Rapaz, se eu for bem sincero, esse cara acho que não vai querer me ouvir muito não, que eu vou chegar lá e vou falar pra ele desligar a sedação. Mas... Deixa aquela mensagem final pra quem ouviu esse podcast levar pra casa. Tirando a questão de questione a sedação. Acho que pra mim essa é o que a gente tá tentando levar aí pras pessoas. Questione a sedação. Questione o seu conhecimento e aproveite para ampliar o seu conhecimento em cima de que droga eu vou usar. E assim, ok, preciso sedar, o cara tá no meu ambiente, tá caótico e tudo mais. Seja muito, muito respeitoso com a medicina, com a ciência. Assim. Então, vai sedar, aplica aquele funil. O que eu conheço? O que eu tenho para usar? Qual que é o meu objetivo aqui? E até a instituição, qual é o custo? E estuda muito sobre sedação, discute, porque é um negócio que você vai agregar demais. É muito mal objetivado. Acho que nas faculdades, ninguém estuda sedação em faculdade. E traz muito malefício para o paciente se a gente fizer mal feito. Então, como eu disse, não sei se era o que ele queria ouvir, mas o que eu queria dizer para ele é... Excelente tira a mensagem. sedação, ou vamos pensar sobre essa sedação melhor. Repensa, excelente. Não bota midazolam e fentanil e vai fazer outras coisas não, porque isso não é legal, não tá de acordo com a medicina mais avançada, com a medicina de qualidade, com a medicina de valor, não tá associado a isso. A curto prazo parece que resolve, mas a longo prazo você não vai ver o paciente. Exato. O estrago vai ser lá na frente, né? Biel, cara... Que bate-papo, hein? Eu não sei nem... Vou até sair. Cara, excelente. Que bate-papo, cara. Uma nuvem científica aqui, cara. Exatamente. Tô até sedado. Cara. Que bate-papo. Não, sedado não. Sem sedação, rapaz. Vai tomar uns porra aqui já, rapaz. Vai brigar com o ventilador depois desse bate-papo, rapaz. Pô, Gabriel, a gente gostaria de agradecer aqui. Foi um bate-papo maravilhoso. Bate-papo incrível, cara. Vamos deixar um espaço aí pra você divulgar o MD. Opa. Fala do Instagram pra galera seguir lá também. Comenta aí. Legal. A gente... tá com
um conceito junto com os meninos aqui também. A ideia de levar educação, ciência. Eu gosto de falar que é levar essa transição assim, do Covid para. Então a gente criou aí a MD Ensino, junto com um grupo de especialistas, Power aí. E segue lá, @MD Ensino. A gente tem também a comunidade MD Ensino, que tá lá o link lá na bio lá do MD, do Instagram. Porque é uma comunidade que a gente, de forma gratuita, coloca vídeo aula, coloca os podcasts, coloca muito artigo e os artigos comentados, fazendo link. É um negócio bem legal. É um negócio que você tem acesso o tempo inteiro lá e a gente tá muito carinho trabalhando nessa comunidade. Além dos cursos, né? Além dos cursos, claro. Hands-on, né? Tudo com manequim de alta performance. Já tive a oportunidade de fazer um dos cursos, excelente, super recomendado. Obrigado, exatamente. Isso aí. Gabriel, muito obrigado. Galera, eu que agradeço pra prazer caramba. imenso. Prazer foi muito meu. Rapaziada, continue com a gente. YouTube, Spotify, Instagram, @ImagineCast. E vamos pra cima que esse ano promete. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.